Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, nossos alunos do Eu Quero Passar. Estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da língua portuguesa nos seus aspectos gramaticais. Trabalhei com vocês na última aula e encerrei a questão dos hiatos e das palavras proparoxítonas. Nós trabalharemos agora para encerrar de uma vez a questão da acentuação, o acento diferencial. O que é o acento diferencial? O acento diferencial ele existia para, na realidade, em alguns casos, para gerar um certo problema. O problema que eu digo é quando o aluno tinha que memorizar quando ocorria o acento e quando não ocorria. Se a palavra aparecesse solta, descontextualizada, não dava para identificar realmente que era o caso do para, quando era a preposição e quando era o verbo. A palavra isoladamente ela é homófona e homógrafa, mesma grafia, mesma pronúncia. Não tinha como olhar para a palavra e saber. Mas, para evitar esse problema, então esse tipo de acento diferencial ele caiu, ele desapareceu, não é mais usado. Aí o que acontece? Ele ainda é mantido com o caso do por, do verbo por no seu infinitivo, e para diferenciar a terceira pessoa do presente com a terceira pessoa do pretérito. Ela pode e ele pôde, ou ele pôde, ele pode. Então, a pronúncia diferenciada necessita-se de um circunflexo para fechar essa sonoridade da vogal O, então o acento foi mantido para mostrar essa diferenciação. Enquanto em alguns outros casos, esse acento caiu, ele desapareceu, em pouquíssimos casos ele permaneceu. Nós vamos mostrar aqui somente os casos em que ele permaneceu. Porque se não existe mais, simplesmente vocês não têm que memorizar uma regra que não existe, certo? A regra somente para lembrar, no caso, quando foi mantido o acento diferencial. Aí vocês devem, quem está ouvindo, pensou assim, mas a professora ensinou uma regra de paroxítona para facilitar quando não acentua. Agora ela acaba de dizer que não precisa memorizar o que não existe, mas no caso da paroxítona é diferente. Você memoriza o que não existe por exclusão. Você fala, não existe nesse caso, no resto todo existe. Ao invés de ficar, acentua quando termina em L, quando termina em R, quando termina em X, quando termina em ON, quando termina em N. Não. Você olha o que não acentua, por exclusão, o restante vai para o acento. É diferente do caso do acento diferencial. Certinho? Então, vamos para o nosso acento diferencial. Pelo novo acordo ortográfico, ocorre ainda, então é o que foi mantido, o acento diferencial de pôde, que eu tinha comentado com vocês. Terceira pessoa do singular do pretérito perfeito, ele ou ela pôde, do indicativo. E pode, terceira pessoa do singular do presente do indicativo, ambos do verbo poder. Então, pôde no passado tem um acento circunflexo para fechar a sonoridade da vogal O. Pode no presente não tem acento. O verbo por no infinitivo manteve o seu acento para diferenciá-lo da preposição por. O verbo por para diferenciá-lo da preposição por. O mesmo som aqui no caso. Aí, para diferenciar aqui, nós não precisamos de um contexto. Só de olhar você se sabe que trata de um verbo e só de olhar aqui você sabe que se trata de uma preposição. Vamos seguir adiante. Ainda pelo novo acordo ortográfico quanto ao acento diferencial, nós temos a questão do verbo ter. O que acontece com o verbo ter? Ele tem terceira pessoa do singular do presente do indicativo. T-E-M. Normal, sem acento. Eles têm, para diferenciar o singular do plural, coloca-se o acento circunflexo. Ao invés de dobrar, como ver, crer, dar. Ver, vem, com dois S. Ter, não. Continua sendo um E, mas recebe o acento. Certo? Olhe bem. Tem, na terceira pessoa do plural, do presente do indicativo do verbo ter e seus derivados. Contém, detém, mantém. E outros, para diferenciar de tem. Terceira pessoa do singular,
do singular, do presente, do indicativo e seus derivados. Então, aqui no plural, você coloca o acento para diferenciá-lo do singular, certo? E os derivados dele também vão ter isso aí. Conter, deter, manter. O plural deles também receberá esse acento circunflexo, certinho? Aqui, então, singular e plural, no caso do verbo por, pretérito, presente, presente, pretérito, aqui singular e plural, ok? 4. O substantivo forma pode, isso significa que é facultativo, não é obrigatório. Pode ser acentuado facultativamente para diferenciar de forma, terceira pessoa do singular, do presente, do indicativo, do verbo formar. Ele forma o pelotão com rapidez, com precisão. A forma de bolo que comprei foi muito cara. Então, para diferenciar o substantivo do verbo, certinho? Então, neste caso, pode. Se não aparecer, não está incorreto, é facultativo, certo? Vamos adiante. Ainda pelo novo acordo ortográfico, nós temos a questão do trema. O que acontecia com o trema na língua portuguesa? Ele era utilizado para mostrar que, no caso de GU e QU, a letra U, a vogal ou semivogal, dependendo do caso, ela era pronunciada, arguir, tinha o trema. Várias palavras que, para provar essa necessidade de oralização do seu som, era para isso que o trema era usado e para mostrar uma certa tonicidade. Mas o que aconteceu? Os gramaticistas e os linguistas, eles entenderam que não precisa. Automaticamente as pessoas já sabem quando se fala. O U, quando está acompanhado, está posterior à letra Q e à letra G. Quando. Ninguém fala quando. Quando. Então já se sabe, nós não precisamos linguiça, que usava-se o trema. Linguiça já é popular, já é do uso da língua pelo povo brasileiro a pronúncia adequada. Então não se viu essa necessidade porque se tornou algo realmente automático, certo? O que está sendo questionado pelos estudiosos da língua é o seguinte: se com o passar do tempo, pelo fato de o trema ter caído, desaparecido, e ele provava a pronúncia da letra U, vamos ter que esperar para perceber se não vão tirar essa pronúncia da letra U de todas as palavras. Mas isso só o tempo dirá, e para ser institucionalizado, passar como regra para a gramática, tem que se tornar uma regra para a população. Então, este trema ele foi mantido apenas para a questão de palavras de língua estrangeira e palavras derivadas também da língua estrangeira que não foram totalmente aportuguesadas, ou algumas foram, mas tiveram que manter em respeito à língua original, em respeito à etimologia da palavra. Normalmente as palavras que mais apresentam trema é a questão da língua germânica, da língua alemã. E nós veremos em outras palavras estrangeiras e principalmente em nomes próprios. Nós não podemos alterar nomes próprios. Lembre-se bem disso. Uma pergunta muito comum, normalmente, de crianças no primário, nas séries iniciais do ensino fundamental, é chegar para a professora de inglês e falar: tia, como é que é meu nome lá nos Estados Unidos? Quando a criança não tem o acesso de viagem, não viaja bastante, como é que fala meu nome lá na Inglaterra, na Índia? Não se muda a pronúncia do nome próprio. É evidente que existe um sotaque pela dificuldade de uma outra letra, mas não se muda o nome. Então, em respeito a essa questão dos nomes próprios, o trema foi mantido. Quando vocês se depararem com trema, tenham a certeza, é uma palavra estrangeira, o trema foi mantido devido a essa questão, certo? Então, o trema aqui conhecido é inteiramente suprimido em palavras da língua portuguesa, mas continua sendo empregado em palavras derivadas de nomes próprios e estrangeiros, ou do próprio nome próprio
estrangeiro. Miller. Ninguém vai falar Müller. Miller. É uma sonoridade entre o I e o U. Por isso existe o trema na língua alemã para mostrar que essa pronúncia é diferenciada. Miller. Mas a letra U continua sendo pronunciada no caso das palavras da língua portuguesa. Então, bem tranquila essa questão do trema, não é muito cobrado depois do novo acordo ortográfico. Às vezes coloca-se uma palavra estrangeira com o trema e pergunta se há algum erro de acentuação, ortografia, pontuação, regência ou concordância. O aluno vê que é um nome estrangeiro ou derivado, passa direto, não existe incorreção. No caso, nessa oração, devido ao uso do trema. Certinho? Vamos seguir adiante. Eu havia prometido para vocês, garantido para vocês, que na próxima aula, ou seja, a aula de hoje, nós resolveríamos algumas questões pertinentes à acentuação gráfica. Então, vamos à nossa primeira questão. Fundação Carlos Chagas. A acentuação do vocábulo país é justificada. O que é o ideal para a gente fazer? Vamos descobrir por que país é acentuado para já buscarmos a resposta certa e não ficar lendo para descobrir qual é a resposta certa. Eu comentei de país com vocês. País. Se eu separei as duas, o A do I, o A é uma vogal, o I é uma vogal. Porque se o I não fosse vogal, fosse semi, eles estariam juntos formando um ditongo como em paz. Se eu separei, eu tenho um hiato. Um hiato cuja segunda vogal é I, vem acompanhada de S, que é a regra para acentuação, e para conferência. Não vem acompanhado de NH ou de L, M, M, R ou Z na mesma sílaba. Nem tem um ditongo anteriormente, nem é I ou O ou UU. Então, não tem nenhuma das regras que proíbem a acentuação na minha segunda vogal de hiato. Então, é por isso que eu tenho essa acentuação, porque é um hiato. Então, vamos lá. Por que justifica-se o acento? Porque é paroxítono terminado em ditongo. Paroxítona recebe acento na penúltima. Esse aqui recebe na última, já tira fora. É acentuada para distinguir-se de pais. Opa, acento diferencial, professor, escreve igualzinho. Gente, país e pais nunca esteve na lista de acento diferencial. Nunca foi cogitado. Então, não existe por ser acento diferencial. Pai é ditongo, país é hiato. São duas regras totalmente diferentes. Pai, ditongo. Pai vai ser monossílabo. Não tem acento porque não tem regra para monossílabo terminado em I. Aqui é hiato, não preciso diferenciar. Quando foi mostrado o diferencial, vocês viram. Forma, forma, pode, pode. A regra continua a mesma. A tonicidade continua a mesma. Ali era para diferenciar a classe de palavras. Ou o tempo verbal, do tem, tem. Aqui não. Então, não tem nada de acento diferencial. Apresenta I tônico que não forma ditongo com a vogal anterior. Opa! O I é tônico? É. Ele tem acento gráfico, ele é tônico. Ele não forma ditongo? Certíssimo. Com a vogal anterior, não. Ele é tônico e não forma. Por quê? Porque ele é hiato. Isso aqui é a explicação do que é um hiato. Um I tônico que não forma ditongo com a vogal anterior. E não tem nenhuma regra para suprimir o acento gráfico. Certíssima. Mas vamos ver a D. Apresenta acento agudo por ser oxítona. Apresenta acento de jeito nenhum. Cuidado. O acento é na última sílaba, mas não existe regra de acentuação de oxítona terminada em IS ou em I seguida de S. São as vogais A, E e O. I não. Então, não é oxítona. Muito cuidado com isso aqui. Ditongo decrescente no final do vocábulo. Não é ditongo, é hiato. Pais é ditongo decrescente. País, não. Então, a resposta correta apresenta I tônico que não forma ditongo com a vogal anterior. A resposta correta é a nossa letra C.
Na próxima aula, continuaremos com a resolução de questões de concurso para dar uma checagem ali na sua aprendizagem da acentuação gráfica. Bons estudos e até a próxima!